O Yahusha, O Yah, O Yahusha, O Yah, O Yahusha, O Yah, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai amado, querido, tu que estás na luz inacessível, gratidão por tudo que tu tem realizado em nosso meio, pelos sinais, pela palavra que vem da boca do teu mensageiro, aquele que fala por ti. Gratidão pela vida dos meus irmãos, os que estão aqui presentes, os que estão em suas casas, os que estão longe, papai, e que em breve estarão perto também. Gratidão, papai, por todos os irmãos, papai. Fortaleça aquele que está cansado, papai. Dê ânimo, papai. Aquele que está necessitando de cura, envia a cura, papai. No nome de Yahusha, livra o teu povo de todo mal, de todo homem mau, papai. No nome de Yahshua Mashiach. Nós te agradecemos porque o teu alimento é diário e temos visto que aqueles que estão entendendo, estão regozijando, estão se alegrando, papai, porque grandes são as tuas maravilhas em nosso meio. Temos visto os teus sinais, os teus prodígios, papai. Gratidão, mais uma vez, por tudo. Que tu abençoes, Pai, essa reunião hoje, para que possamos compreender mais o que tu queres, para que possamos crescer em graça, em conhecimento, diante de Yahweh e dos homens, no nome de Yahshua, o Mashiach. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Gratidão, papai. Amados irmãos, os irmãos tiverem perguntas, algumas, quiser falar, comentário, os irmãos podem interromper, levanta a mãozinha, tá? E a gente pode abrir para os irmãos falar. Eu vou colocar o telefone um pouquinho mais longe, irmão Natanael. Se ficar ruim, você me fala, tá bom, irmão? É só porque nós estamos sem a caixinha aqui hoje. Irmãos, vamos iniciar entendendo primeiro a condição de lua, sol e as estrelas, né? Aonde está isso? Hã? Hã? Gênesis, vamos lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis. A gente vai voltar em muitos rudimentos bem simples, para que aqueles que estão ainda um pouco sem entender, possam entender. Olha para vocês ver a necessidade de nós caminharmos na palavra, entendendo. Lá atrás o papai já ia conduzindo. E quando ele fala hoje para nós, mostrando a palavra, eu vou pedir os irmãos para fechar os áudios, tá bom? Todos os irmãos, por gentileza. E quando a gente vê na palavra que ele foi conduzindo o teu povo, por quê? Porque o povo estava no Egito. Em vez de a gente ir em Gênesis, primeiro, vamos ir em Isaías. Abre em Isaías 52. Ishaial 52. É muito importante os irmãos entenderem esse estudo hoje, irmãos. 1337. Por quê? Porque o alimento está ficando sólido. Nós temos feito os ruminares, os desafios, está tendo ruminar de sexta agora. Os irmãos têm que pegar isso para voltar nos ensinos anteriores. Está abaixo. 1337. Está abaixo, irmãos? Para todos? Ou é só para a irmã Dalminha? 1337.
Para mim aqui para chegar fome. Hã? Irmão Beethoven, vai dar Vê se o telefone de vocês está no volume baixo, aumenta o volume. Porque eu tô falando alto. Para mim tá muito bom. Eu tô falando alto. Deve ser o telefone dos irmãos. Irmão Nathaniel, o áudio tá saindo bom aí para você? Você que tá aí na coordenação aí, como é que tá? Irmão Nathaniel? Então, deve ter saído um pouquinho. Eu vou colocar o telefone mais perto aqui, tá? Só para facilitar para aqueles que estão tendo um pouco de dificuldade. Só um minutinho. Eu não posso pôr tão perto não por causa da minha Bíblia aqui. Melhorou? Quer pôr caixinha, igual o irmão Roberto da ideia? Vai ficar um tio. Não. O som vai melhor. Não tem problema não. Aqui eu tô no panorama bom. Abriu aí? Vamos abrir aqui. Isaías 52. Ficou melhor o áudio, né, irmãos? Tá melhor? Dá um joinha aí se tá melhor. Tá melhor, irmãozinho. Então tá. Isaías 52, a partir do versículo 1. Diz assim: Desperta, desperta, reveste a tua força, ó Sião. Põe os teus vestidos de gala e ao Xalã, cidade santa. Pois nunca mais tornarão a entrar em ti o incircunciso e o impuro. Sacode de ti o pó, levanta-te ao Xalã cativa. Desatadas estão as cadeias do teu pescoço, filha de Sião cativa. Com efeito, assim diz Ial. Então a gente está vendo que está falando de Ial Xalã que está cativa. A representação do Egito, quando o povo, os hebreus, estavam cativos no Egito. Aí ele fala: com efeito, assim diz Ial, sem paga fostes vendidos. Fazendo link com o quê? Fazendo link com José. José, sem motivo nenhum, foi vendido no Egito. Quem lembra disso? Sim, eu lembro. Quem que vendeu José ali para os foi os irmãos, todos os irmãos concordaram, né? Para Rubens em específico, ele concorda. Por quê? Para querendo depois poder resgatar o irmão, porque os irmãos queriam matar ele, para poupar a vida dele. Por quê? Sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum. E eram os irmãos. Então está mostrando que aqueles nossos irmãos queriam nos aprisionar. Sem causa alguma. Né? Por quê? Porque tinham inveja daqueles que andavam com o papai Ial. Agora a gente fala Ial visível. Né? Lá nas regiões celestiais. Para quem não entende ainda, Ialxa. Mas o nome dele não é Ialxa. O nome dele é Ial. Ial gerou 10 filhos. Ial gerou 10 filhos. Quem? Foram 10 filhos. Abaddon, Apolion, as 3 filhas e os outros 5. Quem é? Irmã Edna, de Londrina. Depois veio Micael. Não. Esse mesmo, Neymar. Não. Ah, tá. Sim, isso, tá certo. Aham.
Isso. Daniel, Ezequiel, Micael. Né? Isso, muito bem. Ou seja, os 10 filhos. E gerou, depois, ali, gerou os querubins. Não, antes gerou os querubins. Mas depois ali gerou a prole dos filhos de Auxa, ou seja, os 144 mil. Esses são os filhos da matriz, né? Esses são os filhos da matriz. Os 144 mil são os filhos da matriz. Ok? E depois você tem os querubins. Depois não, antes. Os querubins vieram antes, no 5º dia. Aí você tem os querubins, que são gerados também 10. Aí, irmã Delminha. Nós temos 10 matrizes. Nós temos 10 matrizes. Depois a gente passa para a irmã certinho. Nós temos 10 matrizes dos querubins. Aí, irmã, esses são filhos de quem? Irmã Delminha. Filhos de Lúcifer. Agora, por que eles são filhos de Lúcifer, irmã? Por que eles são filhos de Lúcifer? Uhum. Por quê? Porque eles foram criados por Papai Auxa, né? O criador de todas as coisas, a gente sabe, não, Ial. Assim, Ial criou. Papai Auxa saíram do Papai Ial, né? O filho de Ial, que lá em cima é Ial, que a gente sabe agora. Os filhos de Ial saíram de Ial. E os de Lúcifer, eles foram criados. Foi criado por Ial. Mas por que saiu de Lúcifer? Hã? Por que saiu de Lúcifer? É simples. Pede ajuda, irmão Wilson. Ele também não sabe. Então vamos perguntar a outro irmãozinho aqui. Vamos lá. Tá. Gratidão. Irmão Davizinho. Pai de Alfa, irmão Marcelo. A paz de Alxa, irmão. Irmão Marcos, eles representam tanto os dedos dos pés como os tronos dos filhos, dos 10 filhos ali, né? Exatamente. É isso? Uhum. Agora me explica, por que saíram de Lúcifer? Porque Lúcifer, ele tinha que gerar esses aí para poder ter tronos dos filhos do Papai Alfa. Muito bem. Não falou exatamente o que eu estava pensando, não, mas você falou correto. Porque ele é a matriz. Como ele é a matriz principal, ele é o trono de Ial, que é perfeito. E ele é feito uma matriz perfeita. Então, Lúcifer recebeu um corpo perfeito. Não é Lúcifer que é perfeito. É aí que está o segredo do negócio, da palavra de Ial. Isso também eu não entendi. Não é Lúcifer que é perfeito. Entende? É o corpo que ele recebeu que é perfeito. A veste. Ele foi feito por Ial, né? Ele foi feito por Ial, para ser trono. Então, ou seja, aí a palavra fala, até o dia que encontrou maldade em seu coração. E a gente, papai, já nos explicou. Coração é aquilo que bombeia sangue, representa o espírito, aquilo que bombeia o espírito no corpo. Da vida. Então, ou seja, até o dia que encontrou maldade no coração de Lúcifer, ou seja, no espírito dele. Está em Ezequiel 28. Né? Exatamente. Vocês estão entendendo? Então, a matriz gerou os 10 filhos. Seria, eu ia passar para a resposta lá? Por que Lúcifer gerou esses filhos? Aí assim, porque gerou filhos querubins, porque ele é querubim. Porque gerou filhos querubins, realmente é isso. Porque é igualzinho o irmão Davizinho falou, e muito bem. Porque como Lúcifer é trono, tem que ser gerado outros tronos. Porque Papai Ial criou 10 filhos a partir dele, que é a matriz. Aí
a gente continua aqui em Israel para a gente entender a questão de cativeiro e depois nós vamos lá em Gênesis. E esse querubim que ele levando bem? Todos eles eram. Todos. Mas o problema é que foi encontrado maldade. Antes dele ter maldade, né? Ué, com certeza. Porque depois de mal, É. não faz nada bom. Aí vamos lá. Irmão Arthur. Mas de Alcha, Não, irmão Marco. de Cleiton. Mas aí você falou irmão Arthur? É irmão Marco. Pô, perdão, irmão. É irmão Marco. Irmão Marco Beethoven. Aqui está escrito lá em Ezequiel 28, né? Que ele nasceu de perfeito, de beleza perfeita, até o dia que encontrou maldade dentro dele. Exatamente, até o dia que encontrou maldade dentro dele. Né? Então tá. Assim, Então vamos lá. Isaías 52, versículo 4. Assim diz o mestre Ial. Em tempos antigos, agora ele vai explicar, presta atenção. Em tempos antigos, foi ao Egito que meu povo desceu e peregrinou ali. Olha, viu a representação? Ele faz uma representação. Em tempos antigos, foi ao Egito que meu povo desceu, viu? É mesmo. Desceu. Ai, que legal. Viu? Foi em tempos antigos que meu povo desceu. Tá entendendo? Sim. Porque está representando o povo lá atrás. O povo que morava em Al-Shalã. Desceram para o Egito. Eles tiveram que ir para o Egito. Vou falar na condição ali que eles estavam em Canaã. Eles tiveram que descer para o Egito. Nós para a Babilônia. Aí a representação, porque aqui ele está falando aqui, no versículo 2. No versículo 1. Desperta, desperta, reveste a tua força, ó Sião. Quem é Sião? Sião é as regiões celestiais. Então está falando, esse povo das regiões celestiais desceu para a terra. Para ser aprisionado, como lá no tempo antigo, o povo também foi aprisionado. A história se repete. Sim. Com os filhos de Alcha. Aí fala assim, em tempos antigos, foi ao Egito que meu povo desceu e peregrinou ali. Mais tarde, a Síria, quem é o rei da Síria? Irmã Iraci. Isso, o Antimachia. E mais tarde, a Síria o oprimiu. Mas agora, o que tenho que fazer aqui? Porque meu povo foi levado sem paga. Aí fala, seus dominadores cantam vitória. E continuamente, durante todo o tempo, meu povo é desonrado. Marca aí, desonrado. Marca aí, desonrado. Desonrado. Aí fala assim, por isso meu povo conhecerá o meu nome. O meu povo conhecerá o meu nome. Porque quando eles descem, foi o que o irmão Bruno explicou na ministração de 1 ano e meio atrás. Olha só para vocês verem, 1 ano e meio atrás. Nós já falávamos sobre isso, mas não com entendimento ampliado como está hoje. Então, o povo conhecerá o meu nome. Por quê? Porque faz um link aqui, Deixa aí e vai lá em Isaías 63. Vai lá em Isaías 63. Deixa marcado que nós vamos voltar nesse pedacinho aí. Quem está acompanhando os estudos, estão se esforçando, estão regozijando da palavra de Yahweh. Estão regozijando. Por quê? Porque toda a Escritura fala a nosso respeito. Fala a respeito daquele que seria enviado para resgatar o povo de um cativeiro. Aquele que seria enviado um dia, seria enviado para resgatar o povo de um cativeiro. Então, quando fala em Israel
51:9 fala: desperta, desperta, mune-te de força, ó braço de Ial. Não és tu que despedaçou Raabe, que trespassou o dragão? Tempos antigos. Aí, no tempo do fim, fala: levantar-se-á Micael. Aí fala para Sião, os seres celestiais fiéis: desperta, desperta, reveste a tua força. Porque não é munir de força, e sim revestir de força. Porque aqueles que andam com Micael na terra são revestidos de força. Micael é munir de força, porque nele se encontra a força. Mas aqueles que andam com ele reveste da força que está nele. Todo entendimento que não tinha está nele. Então, através dele vem a força do povo. Por isso que fala: desperta, desperta, reveste a tua força, ó Sião, porque vocês estavam cativos, como o povo do Egito antigo que foram cativos. Agora eu estou enviando um libertador. Fazendo link com Marcha, Moisés: Marcha, eu vou enviar um anjo adiante de ti. Ele será semelhante a você, um libertador. Ele será semelhante a você, um libertador. Olha, mas tem um negócio: respeita a tua presença e não seja rebelde a ele, porque ele não vai perdoar a transgressão do povo. Porque Moisés era meio tranquilão, mas esse anjo não perdoa a transgressão não. Por que que esse anjo não perdoa a transgressão? Porque basta de transgressão. Porque quando o papai Alcha veio no nome do seu filho Ialcha, o povo tinha e estava em transgressão. E ele veio no nome do seu filho para morrer pela transgressão do povo. E agora, no tempo, ele fala: eu não vou mais perdoar a transgressão. Acabou isso. Porque papai Ial, que veio no meu nome Ialcha, ele morre para perdoar as nossas transgressões. Agora, vai ver transgressão novamente? Não. Por isso que Ial fala: olha, desperta, 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 Sião. Reveste a tua força com aquele que eu vou enviar para resgatar vocês. Reveste a força de vocês, através dele. Porque senão, vocês não poderão ser resgatados. Aí vão lá, Isaías 63, versículo 18. Pode falar, irmão. Fala bem alto. Na condição do papai Alcha ali, que o papai Alcha estava aqui, que era Ial, estava aqui agora Ial, como filho, ele perdoou na transgressão. Agora esse último que vem agora, que é o Espírito, se transgredir, como que vai? Não tem como. Ele está no corpo, por isso que exatamente. Por isso que fala: aquele que pecar contra o Filho do Homem, que é Ialcha ali, tem perdão. É que ele tem que perdoar todas as transgressões. Mas aquele que pecar contra o Espírito, que é aquele que exerce a função de sumo sacerdote no templo, não tem perdão. Ou seja, não pode haver mais transgressão. Já houve a morte de um cordeiro, não vai haver a morte de outro cordeiro. Em Hebreus explica que não existe mais sacrifício para pecado. Não existe. Está na carta de Hebreus, capítulo 10, se não me engano. Então vamos lá. Se transgredir, já é. Quem já foi imergido, não tem mais como, se continuar pecando, não tem mais como essa pessoa... Não tem como, já acabou. Por quê? Porque uma vez que você conhece a verdade através do anjo da era Filadélfia, e você foi imergido no nome de Alcha, você foi imergido no nome dele. Não tem mais perdão. É no nome dele, por isso que fala: não haverá mais transgressão. Por quê? Papai Alcha veio no meu nome e ele morreu, e essa terra recebeu Ial na terra. E essa terra não tem a mínima noção de quem que estava na terra. O papai ficou até chorando. Colocaram ele no madeiro, humilhou, foi terrível. Então, não vai ter mais isso. Agora, você conhece a verdade de Ial. Olha só para você ver, o irmão Bruno explicou isso lá, nessa ministração. Você conhece a verdade de Ial, agora você vai se desviar do caminho?
Foi até o irmão Rodrigo, se ele estiver na live aí, ele comentou muito nessa ministração, estava bem ousado. Entende? Ou seja, nós que conhecemos a verdade de Yahusha, não tem como mais haver transgressão. Ainda mais agora no tempo que nós estamos vivendo, entendendo quem nós somos e entendendo que já estamos no tempo final da era da igreja que está no deserto. Está no deserto. Por que está no deserto? Irmã, deixa eu perguntar aqui na live. Vamos ver se os irmãos estão atentos na live. Por que está no deserto? Irmã Márcia, filha da irmã Cida. Abre o áudio e fala bem alto, para o som sair aqui no fone. Paz de alto, irmão. Paz de alto, irmã Márcia. É a condição de estarmos aqui na Terra? É, está no deserto porque é a condição de estar na terra. Mas por que a gente foi para o deserto? Para passar, você vai ler por pouco tempo, seu povo... Não, nada disso, nada disso. O povo foi para o deserto porque eles estavam no Egito. É só você lembrar do passado. No passado não foi no Egito que o povo estava? A gente acabou de ler Isaías 52. Foca na mensagem. Esquece após a mensagem. O povo não estava lá no Egito? E do Egito, eles foram para onde? O libertador chegou lá e foi levar eles para onde? Para o deserto. Exato. Falou assim, ó, Márcia falou assim, olha, vão lá para o deserto, eu quero ir lá para o deserto, faraó, porque eu quero apresentar um culto a Yahweh. Aí faraó tenta negociar com ele. Conseguiu? Não, porque não existe negociação com Yahweh. Não existe parelha com Belial e com Yahusha. Não existe negociação. Ou você serve a Yahweh, ou você serve a Baal. E não entregamos a força prostituta, a mulher. É aquele conselho lá, a prostituta está na janela, espreitando o menino, o rapazinho ingênuo. O rapazinho é ingênuo, a prostituta está lá atenta, olhando. E ela se ornamenta, passa batom, se veste, se enfeita toda como uma prostituta. E ele cai nos laços dessa mulher, mas não o filho varão. José que deixou as roupas, mas... José fez o quê? Vendo aquela situação, ele foge da presença da mulher. É os dias de hoje. Aquele que é Micael, que veio na terra na condição de ancião, estava subjugado pela mulher, ele foge. Foge de onde? Foge da mulher. Egito. Não és tu que despedaçou Raabe? O que significa Raabe? Irmã José Alves, parente da irmã Cida também. É porque é a moça que está. A Leidiane. E aí, irmã Leidiane, o que representa Raabe? Hã? Não lembro. Ô, judiação. Vamos lá, vamos perguntar aqui. Deixa eu ver outro irmão, outra irmã. É o Egito. Então, só porque você falou, eu vou marcar você, que nas próximas eu vou fazer pergunta para você, viu, irmã Josi? Eu conheço essa voz. Então tá, mas é isso mesmo, irmã Josi, respondeu certinho. É o Egito, representa o Egito. Por isso que falo, não és tu que transpassou Raabe, Egito. Lá atrás, é aquele anjo que conduziu o povo. Aí fala, eu vou enviar o anjo adiante de ti. Respeita ele, porque lá atrás ele não perdoa, não. Entendeu? E aqui não vai ser diferente. Porque a transgressão, papai já levou a transgressão. Não tem mais transgressão. Fala, amado irmão, Ed Clayton. Que a mulher fugiu para o deserto. A mulher fugiu para o deserto. Porque ela sai do Egito e foge para o deserto. Isso mesmo, meu irmão. Então, vamos lá.
Ishaial 63. Todos abrirem, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Você falou 18, irmão Marcos. Não, mas não é 18 não, amado irmão. É 8. Perdão, viu? Ó, Ishaial 63, 8. Nós vamos ler até lá, inclusive. Presta bastante atenção. Ó, com efeito, ele disse, sem dúvida, eles são o meu povo. Tá falando para aquele Sião lá, ó. Desperta, desperta. Reveste a tua força, Sião. Ó Sião. Porque é um grupo de pessoas. Sem dúvida, com plena certeza. Sem dúvida, com plena certeza. Sem dúvida, esse que está para despertar, é o meu povo. Filhos que não me trairão. Filhos que não me trairão. Não vai ter mais transgressão com esses. Não tem. Escolheu esses. Aí fala, assim ele se fez o seu salvador. Quem que se fez o seu salvador? Aquele que é Yahusha. Aquele que é Yahusha é o salvador. Mas por que ele se fez o seu salvador? Quem pode responder? Até da live, quem pode responder? Por que ele se fez o seu salvador? Não abre dos áudios tudo de uma vez, não. Levanta a mão para a gente ver aqui. Não. Você caminhou, exatamente, basicamente isso mesmo, porque Yahweh salva, é isso mesmo. E de fato é isso mesmo, mas tem um detalhezinho. Tornando filho, né? Hã? No lugar do filho, né? Aí para poder isso salvar ele, né? Mas tem mais. Mas alguém da live? Porque ele se tornou. Isso, por que ele se tornou seu salvador? Essa mãozinha de quem? Da irmã Líria? Sim. Ah, tá. A paz de Alcha Machia. A paz de Alshima. Por que ele se tornou seu salvador? Quem que salva? A irmã Iraci respondeu certinho. Yahweh salva. Aí fala, ele se tornou seu salvador. Ele se tornou? Yahweh. Ô, gente! Porque ele adentra para dentro do corpo de Yahweh. Aí ele passa a ser Yahweh salva. Porque o nome dele já é Yahweh salva. Que é Yahusha. Exatamente, eu só queria que ela entenda. Yahweh salva. Judiação. Né? Então vamos lá. Ó, 9. Presta atenção. 9. Em todas as suas agruras, não foi mensageiro ou anjo, mas a própria face que o salvou. A própria face, fazendo link com José, que guerreou com o anjo e disse, o quê? Eu vi Yahweh face a face e a minha vida foi salva. A vida dele foi salva de quem? É Jacó. Jacó, a vida de Jacó foi salva. Como a vida dele foi salva, o nome dele foi mudado para Israel. Na época eu entendi José. Então Jacó fala, eu vi Yahweh face a face, a minha vida foi salva. Foi salva de quê, irmão Alberto? Salva da morte, que eu achei seria hoje, aquele tempo lá, a morte, né, que era o irmão dele. O irmão dele. Salva do irmão dele que estava atrás dele para matar ele. O vermelho, Esaú, Edom. Né? Você falando agora que ele nele, quer dizer, será que seria encaixar esse link? Tudo que ele fez por ele, não, por ele e para ele, quer dizer, salvando tanto por ele e para ele. Será que encaixaria essa? Calma. Vamos com calma. Mas eu entendi onde você quer chegar. Mas vamos lá, ó. Parte B do versículo 9. No seu amor e na sua compaixão, ele mesmo os resgatou, ergueu-os e carregou-os, fazendo link com números 11, 12. Aquela ama que carrega a criança no colo. O Aiô. O Aiô a gente viu lá atrás, que é quem? Micael.
Entendeu? Que carrega a criança no colo. Por quê? Fala um nome diferente, né? É o aiô. O aiô. Aí fala, ó, ergueu-os e os carregou durante todo o tempo passado. Viu? Mas eles Se rebelaram. e magoaram o seu espírito. Viu? Aquele que é sumo sacerdote. Por isso que fala, com gemidos inexprimíveis, aquele que é o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, não entristeçais o Espírito Santo de Yahweh. Já tinha sido a ordem, né? Não transgrida na presença. Então fala, magoar o seu Espírito Santo. Foi então que ele se transformou em seu inimigo. Eu vou falar uma coisa para você, o papai já falou e eu quero relembrar. Se ao agradar de você, você está feito. Mas se ele não se agradar de você, se prepara. Você está perdido. Eu não lembrei daquela passagem dos 2 pastores também aqui. Verdade. Cortou a aliança, né? Isso, exatamente. Exatamente, irmão. Cortou a aliança. Aí, ou seja, se torna o seu inimigo. E guerreou contra eles. Mas depois lembrou-se de tempos antigos. De Moisés, viu? Sim. Porque ele não está falando lá do povo antigo, ele está falando de Sião. De Moisés. Agora, só que ele fala assim, ó, mas eu lembrei de Moisés, do meu servo, lá atrás. Aí ele fala, onde está aquele que o fez subir do mar, o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que pôs o seu Espírito Santo no seio do povo? Aquele que acompanhou a destra de marcha com seu braço glorioso. Viu? Que fendeu as águas diante deles, assegurando para si mesmo renome eterno, que os fez trilhar pelos abismos, como o cavalo trilha o deserto, sem tropeçar, como o gado que desce para o vale, assim o Espírito de assim o Espírito de os conduziu para o repouso. Então aquele que conduz para o repouso é quem? O Espírito de Yahweh, que conduz para o repouso. Qual repouso? O repouso de sábado, da sétima era, descanso. Porque enquanto lá em cima será repouso, o pai de família fechou a porta. E na terra haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Porque foram colocados para fora. Oi, amado irmão. Oi. Quando foi ministrada essa mensagem, eu pensei no Salmo 23, quando fala guia-me mansamente às águas tranquilas. Bom, eu teria que ler lá direitinho, né, para ver como está escrito. Por amor do seu nome. Aí fala do renome. E também fala, né, de conduzir, né? Exato. Eu associei a ser o pastor. Né? O pastor, mas é exatamente isso mesmo, irmã. Exatamente isso mesmo. É isso mesmo? Porque aquele que conduz... aquele que conduz é o que garante o renome. É por isso que nós vamos ver essa condição aqui que nós vimos aqui em Isaías 52. Nós vamos ver essa condição, porque em Isaías 52 aqui, ó, no versículo 6, 52, 6, fala assim, ó, por isso meu povo conhecerá o meu nome. Por quê? Quando se está cativo, ou seja, quando Sião ainda não foi despertado, ou seja, eles estão sem conhecer quem é Yahweh. Então, aquele que conduz, garante para eles um nome glorioso, um renome. Aqui está no Salmo 23, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Aí quando fala assim, ó, guia-me pela vereda da justiça, está falando aquele que conduz pela justiça. Aquele que é a justiça de Yahweh. Ou seja, o juiz
de Israel. Justo juiz. Justo juiz. Então vamos continuar. Onde nós paramos? 11. Mas depois lembrou-se dos tempos antigos, de Marcha, seu servo. Onde está aquele que os fez subir do mar? O pastor do seu rebanho, fazendo link lá com a irmã, citou Salmos 23. Aí fala, onde está aquele que pôs o seu Espírito Santo no seio do povo? Aquele que acompanhou a destra de Marcha com seu braço glorioso, que fendeu as águas diante deles, assegurando para si renome eterno, que os fez trilhar pelos abismos como o cavalo trilha o deserto sem tropeçar, como o gado que desce para o vale. Assim o Espírito de Ial os conduziu para o repouso. Assim conduziste o teu povo, o povo do Espírito. O povo do Espírito, de Micael. Conduziu eles, porque o restante se tornou inimigo dele. Sim. Aí fala. É muito forte, né? Muito forte. Assim como os filhos dividiram, nasceu 5 ficou contra eles. É muito forte. Vamos lá, 14. Como o gado que desce para o vale, assim o Espírito de Ial os conduziu para o repouso. Assim conduziste teu povo, fazendo para ti nome glorioso. Por que nome glorioso? Porque eles recebem o nome do seu Pai. Olha desde o céu e vê. Agora presta atenção, irmãos. Olha desde lá, desde tempos antigos. Desde o céu e vê. Desde a tua morada santa e gloriosa. Está falando de Sião. Desde lá da sua morada, de onde vocês estavam. Aí fala, onde estão o teu zelo e o teu valor? O frêmito das tuas entranhas e a tua compaixão para comigo se recolheram. Com efeito, tu és o nosso Pai. É o povo falando. Porque ele fala lá em cima. Ele fala aqui, ó. Versículo 8. Com efeito, ele disse. Versículo 8. Isaías 63, 8. Com efeito, ele disse. Sem dúvidas, eles são o meu povo. Aí você vai mais à frente. Versículo 16. Olha só para você ver. 8 e 16. Com efeito, tu és o nosso Pai. É os filhos de Sião que reconheceram de novo o Pai que andava com eles. Aí ele fala, com efeito, tu és o nosso Pai, porque nós andávamos com você. E hoje nós estamos aqui. E na hora que acender, irmão, nós vamos clamar, você é nosso Pai, e fala, vocês é meu povo. Vocês é meu povo. Porque aquele que carrega o nome de Ial, olha para o alto e fala, ó Ial. Ial fala, esse é o meu povo. E ele dirá, o filho varão dirá, Ial é meu Ial. E os filhos dirão, com efeito, tu é o nosso Pai. Né? Com efeito, tu é o nosso Pai. Por quê? Porque ele fala, Ial é meu Ial, meu Pai. E o povo diz, e tu é o nosso Pai. Né? É a junção da família, reconhecendo o seu mestre. Resumindo tudo ali. Por quê? Nós precisávamos ter caminhado lá atrás para entender o filho varão, as estrelas, o sol, a lua, os astros. Tudo. Compreender que tudo representa nós. Aí fala, vamos lá, tem mais. Com efeito, tu és nosso Pai. Ainda que Abraão, aí irmão Bruno leu isso aqui, ó. Ainda que Abraão não nos reconhecesse. Aí na época, a gente não tinha entendimento. Aí o irmão citou. Abraão, lá, o israelita, lá de Jerusalém mesmo, aqui, país mesmo, não reconhece nós. Não sabe quem nós somos. Tá certo, não está errado. Porque nós não nascemos lá, nós nascemos aqui, estrangeiro. Quando nós olhamos agora com todo esse entendimento, porque nós crescemos, aí agora a gente entende.
ainda que Abraão não nos reconhecesse e Israel não tomasse conhecimento de nós. Tu, Ial, viu que chama o pai de Ial? Sim. Viu que está chamando o pai de Ial. Ele não está referindo ao pai Ial supremo. Ele está referindo ao espírito que conduziu eles no deserto, como o pai deles. Aí ele fala, tu, Ial, és o nosso pai, nosso redentor, porque ele se tornou seu salvador. Como que imolado. Como que imolado. Não foi ele que morreu no madeiro, foi o pai dele, Ial, que estava com o nome do seu filho, Ialcha. Se ele estava com o nome do seu filho Ialcha, logo se entende. Aquele que chama Ialcha, chama Ial salva. Aquele que se fez seu salvador. Aí fala, Ial é nosso pai, nosso redentor, tal é teu nome desde a antiguidade. Por que fazes que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces os nossos corações para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos, por quê? Inimigos, marca aí inimigos. Aí volta aqui a página anterior. Versículo 10. Aí vai aqui no versículo 10. 63:10. Diz assim: mas eles se rebelaram e magoaram o Espírito Santo. Foi então que ele se transformou em seu inimigo. Desses que se rebelaram contra o Espírito. Aí ele transformou o inimigo deles. Agora volta lá. Então nossos inimigos, o inimigo do Espírito é nosso inimigo. Aí Papai Alcha explica. Quem não é por nós, é contra nós. Apontando para aquele lá em cima que estava sendo afrontado e atacado pelos seus irmãos. Entende? Então quem não é por nós é contra nós, se torna inimigo dele. Aí fala, por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança, então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Olha, não se invoca o teu nome. Agora deixa aí marcado. Quando se fala de domínio, a gente lembra, vou só lembrar os irmãos para a gente entender domínio e nome. Presta atenção. Quando Daniel e os seus 3 amigos, qual era o nome dos 3, irmã Edna, aqui de Contagem? Qual era o nome, irmã Edna, dos 3 amigos de Daniel que foi levado para a Babilônia? Isto, Sadraque, Mesaque, Abidnego. E qual o nome deles de israelita? Daniel, Misael, Daniel, Misael, Ananiel e Zacariel. Daniel é mais 3, né? Daniel é mais 3. É Daniel é mais 3. Mas eles viram 4 dentro da fornalha, não foi? A fornalha é outra coisa, irmão. Eu sei, mas não era 3 amigos só, não? Não. São 4, irmã. Eles eram 4? São 4. Daniel, Ananiel, Misael e Azariel. Isso. Daniel, Misael, Ananiel e Azariel. 4. Daniel estava no palácio. E os 3 foram lançados na fornalha. Daniel não foi isso, não? Não, foi não. Pode ler lá, foi não. Na cova dos leões é Daniel. Mas na fornalha de fogo é os 3 amigos dele. Aí ele viu um quarto semelhante ao Filho do Homem. E ele ficou orando por ele. Né? Isso, exatamente, intercedendo. Porque tem 2. Mas não vamos perder o foco não, porque senão eu perco o raciocínio. Presta atenção. Quando a gente tá gravando? Tá gravando, irmã? Quando a gente volta
ali para entender que quando eles ficaram em domínio de Babilônia, o rei fez o que com o nome deles, irmão Alberto? Mudou. Colocou o nome deles, de Daniel, colocou qual o nome, irmã Edna? Irmã Edna de Londrina. Qual o nome que Daniel recebeu? Mudaram o nome dos 4, mas vamos falar de Daniel. Qual o nome que Daniel recebeu? Não. Mudou o nome dele. Daniel é só mais uma usurpação. O nome babilônico. Lembra não? Qual que foi, irmã Iraci? Qual foi o nome de Daniel que Nabucodonosor mudou o nome dele? Irmão Joel. Não lembra. Então, você sabe. E você, irmã Edna, também sabe. Vamos perguntar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se os irmãos estão afiados. Vamos ver se os irmãos estão afiados, estão lembrando. Responde aí para mim, irmão Isalino, que não para de comer. E não engorda, né? Irmão Isalino? Irmão. Qual é o nome, irmão? De quem? Ah, tá mais focado em comer do que prestar atenção, né? Ah, isso mesmo, Beltesazar. Beltesazar. Gratidão, irmão, isso aí. Isso, aí recebeu o nome. Isso. Aí, o que acontece? Quando Babilônia ficou em domínio desses, pode fechar o áudio, irmãos. Ficou em domínio desses, o nome deles foram alterados. Aí por isso que aqui fala, ó, em Isaías 63, 19. Há muito tempo somos um povo ao qual não exerce o teu domínio, porque o nome nosso foi mudado. Nós saímos das regiões celestiais com o nosso nome. Só que quando a gente chega no Egito, na terra, nós não temos o nome lá de cima. Nós recebemos o nome dessa terra. Entendeu? Os seres celestiais, eles também, porque tudo se repete. Tudo se repete. Daniel, quando vai aprisionado por Babilônia, ele recebe outro nome. Um nome de uma entidade babilônica. Você vê aí, os pais colocam o nome dos filhos assim, Jesus. Eu sou Aparecida. Aí a irmã chama Aparecida. Por quê? Com a ideia de falar o quê? Que é uma adoração à entidade desta terra. Então, quando o povo fala assim, olha, Sião, desperta, reveste na sua força de novo, olha para aquele que está despertando no tempo do fim. Por isso que Daniel vai dar um novo nome para nós. Aí fala assim, ó, há muito tempo, há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Aí você deixa aí marcado, porque foi colocado o nome sobre nós, o nome do nosso Pai. É natural. O que acontece na terra é porque aconteceu no céu. Aí, vamos lá em Números 6, 27. Todo mundo conhece essa passagem, né? Antigamente, eles falavam assim, que quando se escraviza eles falavam assim, vamos colocar o nome daquele que os escravizou. É o nome do dono. Entendeu? O nome do dono. Porque quando você tinha o escravo, ele tem um nome lá, João. Igual o cara ele tem lá o nome João, mas ele era chamado de preto. porque o dono chamava. Ele era chamado de qualquer outra coisa. Apelido, né? Apelidos. Mas o nome dele mesmo, ele só poderia ser chamado novamente pelo seu nome quando ele recebia o quê? A carta do alforria para libertar ele. Então, quando ele tem a carta de alforria para libertar,
ele volta com o nome dele normal. Mas antes, o nome é o nome, suponhamos, escravo 1, escravo 2, escravo 3. É igual uma empresa hoje. O funcionário lá tem um cartão de ponto. Você tem lá o número, o nome da empresa e o número do funcionário. Entende? Sim. Lá na época do Egito, essa escravidão, na época do Egito não, na época escravista, né? Porque na época do Egito também foi a mesma coisa. Sim. Eles tiveram a falta do domínio de algo sobre eles. O povo começou a se envolver com os egípcios. Entendeu? É uma representação do que aconteceu lá em cima. A gente é tirado das regiões celestiais e é lançado na terra. Ficamos no Egito. E neste tempo, o nosso nome foi esquecido. Por quê? O nosso nome, de fato, é o nome por quem nós somos dominados. Nós somos dominados por Ial. E por isso que a gente fala, nós nos alegramos ser dominados por Ial. O irmão Rodrigo, nesse dia, o irmão Rodrigo, ele falou com o irmão. Falou assim, olha que passagem linda aqui de Isaías 63, 18 e 19. Ele falou. Ele está se alegrando, ele entendeu a mensagem. Sim. Entendeu? Por quê? Porque a gente antes não tinha esse entendimento antes, irmãos. Nós perdemos o corpo. A memória. Perdemos o corpo, irmãos. Veio só o espírito. Ah, é mesmo? Ué. Veio só o espírito. O espírito desceu e infundiu nos filhos de Adão, na época de Pentecoste. Papai ainda vai explicar mais sobre esses detalhes. Perdemos o corpo. Perdemos o domínio das regiões celestiais. E perdemos o domínio principal de quem? De Ial, que nos dominava. E fomos dominados por Babilônia. E ficamos em domínio de Babilônia. Por isso que Shaul Paulo fala assim, ó, eu sou prisioneiro de Ial Shamashia. Eu sou prisioneiro, porque eu quero que ele exerça o domínio sobre mim. Reine sobre mim, Ial. E Shaul Paulo sabia quem era Ialcha. Quando ele fala assim, ó, o mestre é o Espírito. O mestre é o Espírito. Ele sabia que o Espírito é aquele que de fato chama Ialcha, que é o sumo sacerdote. Sim. Entende? Sim. Agora, nós entendemos isso com clareza. E quando se fala Micael, não se fala de sumo sacerdote, sim de guerreiro. Quando ele vem como Micael, guerreiro. Agora nós somos guerreiros. Então. Ele está na condição de Micael terreno. Então somos guerreiros. Guerreiro. Na condição de Micael terreno, mas como ancião da igreja. Micael celestial e tem o Micael terreno. Como temos nós. Nós terreno e nós celestial, porque o nosso corpo ficou lá. Irmão, quer dizer que o Micael vai derrotar Satanás como Micael. Como Micael, guerreiro. Então vamos lá. Número 6. 27. Diz assim: porão assim o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Viu que lá em Isaías 63, 19 fala que não é mais invocado o nome de Yahweh sobre nós, sobre o povo? Pessoal, há muito que o seu nome não é mais invocado sobre nós. Invocado sobre nós está falando assim, nós temos o seu nome. Entendeu? Então eu vou pegar aqui na Bíblia King James, se eu não me engano a King James fala isso, ó. Quer ver? Aqui, ó. Números 6, 27. Aqui, ó. Número 6, 27 na King James. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas. Na King James. Ó, assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas. Fazendo o link lá em Isaías. Volta lá em Isaías. Ishaiah 63. Linkando com a Bíblia King James, número 6, 27.
Então vamos lá. Isaías 63, 19. Olha só para vocês verem aqui, ó. Há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Aí quando fala assim, olha, Marcha, Arão, vocês vão colocar o meu nome, sobre os israelitas. Aí na tradução a gente viu aqui, você vai invocar o meu nome sobre eles. Ou seja, você tem que colocar o meu nome sobre os israelitas. Qual israelita ele está falando? Lá naquele tempo. Mas é uma representação das regiões celestiais. Quando ele fala por sumo sacerdote. Representação daquele que é o sumo sacerdote. Você vai colocar o meu nome sobre os israelitas celestial. Por isso que Micael e Alxa, vou falar assim, Micael e Alxa, é aquele que deu o nome lá em cima. Porque falou para ele, você vai colocar o meu nome e Alxa sobre os israelitas, sobre os filhos. Então a matriz e Alxa pode dar nome. E qual nome foi dado para os 144 mil? O nome da estrela e o nome do pai da estrela. Entendeu? O nome de Ial sobre eles. Só que agora no tempo do fim está falando, mais uma vez o meu povo é levado sem paga, sem motivo algum. E que tenho eu aqui? O que eu tenho a ver com isso aqui? Porque meu povo novamente está sendo levado. Aí ele fala, desperta meu povo, desperta, ó Sião. Aí o povo fala, ó Ial, tu és o nosso pai, mas tem muito tempo que o seu nome não é invocado sobre nós. Nós queremos voltar para a nossa casa. Para Sião, nós queremos voltar. E quando nós voltarmos, nós voltaremos com aquele que é o que deu o nome lá em cima. Ou seja, aquele que está presente hoje é aquele que deu o nome lá em cima. Você vê que isso aí está parecendo igual Jacó, Gideão, quando ele estava ali se lamentando, com toda aquela situação, e se lamentando ele, o pai aparece ali para ele e fala, desperta, porque ele falasse assim, né? Que eu sou contigo. Eu sou contigo, exatamente. Não lamenta, agora arregaça e vai, que agora é o tempo. Agora vamos lá. Isaías e Isaías 52, volta lá. Isaías 52. Vamos pegar aqui de novo, versículo 5. Para a gente compreender tudo isso que nós falamos, para a gente ir em Gênesis. Olha só para você ver. Sim. Entendeu? Sem ter variação de tudo. Aí fala, Isaías 52, 4. Pois assim diz o mestre Ial. Em tempos antigos, foi ao Egito que meu povo desceu e peregrinou. Mais tarde, a Assíria o oprimiu. Mais tarde, depois lá na frente. É outro tempo. Sim. Isso. Mas agora, o que tenho eu aqui? Porque meu povo foi levado sem paga. Seus dominadores cantam vitória. Eles só cantam, tá? Sim. E continuamente, durante todo o tempo, meu povo é desonrado. Ou seja, o povo é desonrado como? Tirando o nome deles. O nome de Ial sobre deles. A honra do povo é o nome que o pai deles deu para eles. Aquele que dá nome é também um pai. E ele deu nome para todas lá em cima. Ou seja, aquele que deu nome está dizendo, o povo está sendo desonrado. Como? O povo perdeu o nome. Se perdeu o nome, perdeu o domínio do seu dominador. Por isso que ele fala, há muito tempo, nós não exercemos o teu domínio. Viu? Então nós chamamos o nome e agora nós estamos... Agora, adquirindo novamente o domínio, porque nós amamos ser dominados por Ial. Né? Aí fala, 6. Versículo 6. Por isso meu povo conhecerá meu nome. Por quê? Eles perderam
a identidade do nome. Sim. Por isso, ele, o que? O povo, saberá naquele dia. Nossa. Naquele dia. Em qual dia? No tempo do fim. Naquele dia, no tempo do fim, levantar-se-á Micael, o espírito de Ial que conduz o povo pelo deserto. Nossa, que lindo, irmão. Aquele que diz que eu sou o que diz. Eis-me aqui. Por que eis-me aqui? Porque disse assim: desperta, Samuel, desperta, acorda. Aí o sumo sacerdote fala para ele assim: quando você ouvir a voz de Ial, é Ial falando com você, você fala: eis-me aqui, é Samuel, o espírito, viu? o filho varão que despertou naquele dia, no tempo do fim, e finalmente a semente caiu em terra fértil. Qual terra fértil? Os corações dos filhos de Sião, Filadélfia. Um coração nobre e generoso. Por quê? Aqueles que têm um coração nobre e generoso são filhos daquele que representa o coração nobre e generoso. E vocês veem que o nome do irmão Arthur significa nobre e generoso. Viu? É o tempo que nós estamos vivendo. Viu? Agora vocês estão entendendo, né? Agora vocês estão entendendo, né? Nossa, muito. A palavra conversando com os filhos de Sião. Vocês são chamados de filhos de Sião. Nossa, que honra, que honra. Ao contrário daqueles que também são filhos de Sião, mas se tornaram inimigos. Mas nós não. Então o espírito do erro atuando no meio. Não é só ter o espírito do erro. Os que tornaram inimigos são aqueles lá em cima, que não aceitaram que Micael e Alcha reinassem sobre eles. Não quer. Não, as denominações nem tem. Vamos lá, Gênesis, irmãos. Agora vamos lá em Gênesis. Por isso que Shaul Paulo, eu sou prisioneiro de Alcha Machia. Prisioneiro do papai. Vamos lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Papai amoroso, né? Gênesis, capítulo 1. Nossa, estou muito feliz. Nossa. Agora vamos entender os irmão. Muito bem. Porque a gente viu a condição do exército, a gente viu a condição daquele que conduz, a gente viu a condição de Alcha, a gente está vendo tudo isso. Agora a gente tem que entender, cada um no seu tempo e na sua ordem. Sim. Então vamos lá. Gênesis 1, 14. Os irmãos sabem como é que eu sou com Gênesis, né? Você gosta, né? Gosto de Gênesis. É esse livro e o livro de Josué e Alcha. Agora eu estou entendendo por que eu gosto de Josué e Alcha. Né? Vamos lá. Ial disse, 1,14, que haja luzeiros no firmamento do céu. Que haja luzeiros no firmamento do céu. Marca aí firmamento. Deixei marcado. Agora vamos lá. Vamos caminhar um pouquinho na palavra. Deixei marcado, viu? Vamos lá em Provérbios. Presta atenção, viu, irmã Edna, de Contagem. Você vai ver algo tremendo. Que denominação não faz nem ideia. Provérbios 8. Vocês nem ideia do que é isso. Marca firmamento. Isso, marca firmamento. Provérbios 8. Pronto? 8, Provérbios 8, versículo 22. Página 1032. Página 1032. Encontraram, irmãos?
O que a minha diferença? A minha é 11 e 7. Mas qual é que tá lá? Deve ser outra. Vamos lá. Provérbios 8, 22. Diz assim: Ial me criou. Agora, quem é o Criador? Irmã Iraci. Ial. Não está dizendo, né? Ial me criou. Ial é o Criador. Eu escrevi que Micael. Ial é o Criador. Micael, que vai se tornar, porque esse era o entendimento anterior. Então posso pagar esse aqui. Mas aqui, calma, irmão. Calma. Porque quando ele se tornar, voltar para dentro do corpo do papai, ele também vai ser criador no futuro. Não tem problema não, né? Mas no futuro. Todos eles é bênção. É bênção, claro. Aí fala assim, ó, presta atenção. Ial me criou, primícias de sua obra. Por que primícias? Porque ele é um dos 10 filhos. De seus feitos mais antigos, desde a eternidade eu fui estabelecido. Está falando estabelecida, porque está falando da sabedoria. Desde o princípio, antes da origem da terra. Está falando antes de Gênesis, que é a origem da terra, a parte da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerado. Quando não existiam os mananciais das águas, antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas, eu fui gerado. Antes de tudo isso, ele foi gerado. Aí ele fala, ele ainda não havia feito a terra e a erva, fazendo link com Gênesis 2:4, que a terra recebia um manancial de água e não tinha ainda erva e nenhuma plantação nela. Então fala, ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá estava eu. Quando firmava. Aí você marca o firmava aí, fazendo o link lá com Gênesis. Agora volta lá em Gênesis. Viu? É assim que as escrituras conversam. Olha só para vocês verem. Aí fala, ó. 1:14. Ial disse que haja luzeiros no firmamento. Então, quando se estava fazendo o luzeiro do firmamento, o sol, a lua e as estrelas foram criados para reger como poder. Então a sabedoria fala, lá estava eu. Viu? Aí lá estava eu quem? Aí ele vai falar agora, ó. Para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim se fez. E Ial fez os 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro como poder do dia, e o pequeno luzeiro como poder da noite, e as estrelas, e os colocou no firmamento. Ou seja, está falando que aqueles que estão no firmamento, nessas condições aqui visíveis para nós, representa aqueles que têm o poder lá em cima, tanto do dia como da noite, tanto aquele que é o sol, como aquele que é a lua e as estrelas. Agora eu pergunto, quem que é o sol, irmão Bruno? O sol é Ial visível. Ial visível. E quem que é a lua? Ial. Nossa, olha ele caiu, né? Mas isso eu deixo ao esclarecimento até do papai, tá? Eu perdi, né? Tanto que aqui a lua e as estrelas dominam a noite, controlam, que nós estamos em noite de grandes trevas nessa terra, que é onde nós estamos aqui hoje. Exatamente. Sob o domínio tanto da noite, que é a noite, quer dizer, as trevas total nesse mundo, nós estamos aqui reluzentes ao domínio do papai e nós as estrelas. Porque nós somos da noite, ó. A noite é as trevas total sobre a terra. Agora, por que está em trevas, irmão Alberto? Trevas? Por que a terra está em trevas? Porque a luz não está aqui. Quem é a luz? Ial. Ial. Mas que momento que ele se retirou?
Quando ele está ali no madeiro. Isso, ele expirou, ele fala. Aí fala ali, o sol desapareceu. Quem é o sol? O Ialcha, que estava com o nome do seu filho, mas é Ial. A alma voltou para dentro de Ial. Fala, o sol desapareceu. Ial voltou para a luz inacessível. O sol. E nós ficamos. Viu? É maravilhoso demais. Este que nós estamos andando agora é o Espírito que conduz o povo no deserto. Por isso que São Paulo fala, o mestre é o Espírito. E por que você chama alguém de mestre? É aquele que ensina, aquele que conduz, aquele que explica, que interpreta. Aquele que estava lá com ele, criando todas as coisas. Exatamente, aquele que estava lá. Por isso ele fala, eu estava lá. Quando firmava o céu. E quando firmava o céu, eu represento aqui, nas mãos dele, a lua. Porque ele é o meu sol que me ilumina. Viu? E quando nós falamos assim, aí eu falo para nós, desperta, desperta, Sião, reveste a tua força, está falando. Agora, você que se tornou sol, ilumina a gente. Nossa, que nós estamos numa escuridão. Entendeu? Nos traz claridade nesse deserto para a gente poder chegar ao completar os 1260 dias. Para reluzir. Aí, nós vamos lá em Apocalipse agora. Vamos lá em Apocalipse. Porque o povo marchava na noite. Como se fosse o dia. Exatamente. Marchava na noite como se fosse o dia. Né? O clarão. Porque se parasse, o farol alcançava eles. Então vamos lá. Apocalipse 12. Ele fala que é o povo que marcha. Apocalipse 12. Tem hora que eu me pego rindo à toa. Mano. Gratidão, papai. É maravilhoso mesmo. Apocalipse 12, 1. Todos encontrou? Sim. Encontraram? 2154. Diz assim, ó. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés. Eu não vou adentrar nos detalhes que o papai está explicando todo esse processo aqui, tá? Nessa parte. Eu quero falar da lua. Tá ok? Do firmamento. Eu quero focar lá no firmamento. Então, não foca na ministração de quarta agora, não. Pra gente entender, tá? Porque a ministração de quarta, o papai vai estar conduzindo ainda. Tá falando agora dos luzeiros, né? Estou falando dos luzeiros. Então, agora nós vamos ver aqui, ó. Vestida com sol e tendo a lua sob os pés. O que é sob, irmão Joel? Embaixo. Então, a lua está debaixo da mulher. Isso é o quê? É o subjugar. A lua estava subjugada. Por quem? Pela mulher. Entendeu? Ela estava subjugada. Então, no momento que Micael e Alcha, que depende o momento, como guerreiro, Micael, como sumo sacerdote e Alcha, ok? Então, ele veio na terra como Alcha? Não. Veio na terra como o quê? Guerreiro. Micael, ancião. Porque o momento da história é para nós interpretarmos. Se a gente falar assim, ele é Alcha, não tem problema. Porque nós sabemos quem é o nosso pai. Sim. Para nós é lindo. Agora, para nós compreendermos a interpretação que o mestre traz, a gente precisa definir os pontos. E é nisso que os irmãos têm que ficar atentos. Tem que ficar atentos. Isso. Exatamente. Por quê? Se você falar assim, Micael, sumo sacerdote, você vai perder o entendimento. Não significa também que não está errado. Porque Micael, que é o guerreiro, ele também é um sumo sacerdote. Mas se você falar errado, no entendimento você vai se perder. Complica. Vai ter um dado momento que quando nós estivermos lá, isso não vai ser mais nenhum problema.
Porque a gente vai compreender as coisas com muita clareza. Por isso que fala, quando vier aquele que é perfeito, o que vai desaparecer? O que vai desaparecer? Hã? O que é imperfeito. O que é imperfeito desaparecerá. Ou seja, essa limitação toda vai desaparecer. Agora é o fusco, né? Mas vai ver claro. O que nós vemos agora é algo como um metal, né? Ali, você não vê de forma clara, mas de repente vai ter um momento que nós vamos ver de forma clara, e nós veremos como ele é e como ele nos vê, porque é a representação de Jacó com o anjo. Eu vi Ial face a face. Por que ele fala viu Ial? Ele estava vendo Ial? Não. Mas qual o anjo que ele estava vendo? Micael, porque estava na forma de guerreiro. Mas ele não falou que viu Ial? Por que ele falou que viu Ial, sendo que Micael não é aquele que é Ial? Porque a face esquerda. Porque a face esquerda, que representa o quê? Ial. Não, face esquerda representa o quê? Riqueza e honra. Riqueza e honra. Então fala, o teu povo é desonrado. Desonrado. Porque aquele que é riqueza e honra, deu a honra para o povo lá em cima. Qual honra? De ter o nome de Ial. Mas como o povo foi desonrado, a riqueza e honra dá um novo nome para Jacó. Você agora não vai chamar mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou contra os homens, com Ial e contra os homens, e prevaleceu. Entendeu? Lutar com é do lado. Ok? E lutar contra é bater de frente. Qual o homem que ele estava lutando contra ali? Irmão, pegar aqui. Irmã Clarice, qual o homem que Jacó estava lutando contra? Ele fala assim, ó, homens, né? Mas ali qual o homem que fala assim, você lutou com Ial e contra os homens e você prevaleceu. Que homens é este? Lá na história de Jacó. Os homens, a pai de Papaiacho, não. Pai de Papaiacho, mano. Contra os homens, aí essa passagem eu já não sei, irmão. Só sei que ele lutou com o Micael. Então vamos fazer assim, já que os irmãos não sabem, os irmãos precisam voltar na história. Quando eu trago a ministração. Não, os homens, irmãos. É Esaú que está perseguindo ele. É o irmão dele, é os irmãos dele. Por isso que ele fala assim, ó, aqueles ali se rebelaram contra mim e eu tornei inimigo deles. Lutar contra eles. Então vamos lá. Eu vou explicar para os irmãos uma coisa, eu vou falar para os irmãos. Quando o papai ou os anciãos trazem uma ministração, os irmãos falam um relato. Falou lá de Gideão. Você está na sua casa ruminando, em vez de você ficar vendo no Facebook, vou ver a história de Gideão, que o papai falou da história de Gideão. Aí vão lá ler a história de Gideão. Aí, em vez de você ficar à toa, vai lá ler a história de Gideão, para você ter base, para você compreender as coisas. Falou de Jacó. Nossa, não sei toda a história de Jacó. Vamos ler a história de Jacó? Vamos. Irmão, eu li lá atrás a história de... É assim que vocês otimizam o tempo. Vamos ler aqui, ó. Gênesis. Oi, boa noite. Ô, irmão, essa passagem aí não está se referindo porque ele está lutando pela vida, porque é o anjo da vida? Irmã, tá lutando. Irmã, é lutando pela vida mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, viu, irmã? Aonde que é, irmão? Pai de Alça, amada irmã. Você tá certinho, é isso mesmo. Tá lutando pela vida. Vamos lá. Gênesis. Juízes 7? Não, irmãos. Eu falei Gideão só para exemplificar. É Gênesis. Não é Gênesis 7, não. Nós vamos pegar lá a luta de Jacó. Jacó com o anjo. 32, não é? 32. Vamos lá. Gênesis 32. 32.
Gênesis 32, versículo 23, só para a gente entender um pouco de contexto, para a irmã Clarice entender, viu, irmã Clarice? Viu, meu amado irmão? Paz, papai Alcha. Olha só, Gênesis 32, 23, você achou aí, irmã? Achei, sim. Então tá, vamos ler então, ó. Naquela mesma noite, ele se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Ele os tomou e os fez passar a torrente e fez passar também tudo o que possuíra. E Jacó ficou só. E alguém lutou com ele até surgir a aurora. Vendo que não o dominava, tocou-lhe a articulação da coxa, e a coxa de Jacó deslocou enquanto lutava com ele, não é contra, é com ele. Ele disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: eu não deixarei se não me abençoares. O que é abençoar? É garantir a vida. Salvar. É salvar, é isso mesmo. Aí fala, ele lhe perguntou, qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Ele retomou, o anjo, retoma a palavra. Ele diz, não te chamará mais Jacó, mas Israel. Olha aí, aquele que dá nome. A honra, é isso que eu vou falar agora. Olha aí, aquele que dá nome. E na sua direita, longos dias, na sua esquerda, riqueza e honra. Viu? Riqueza e honra. O povo fala, a gente está sendo desonrado. Por quê? Perdemos o nome. Mas agora, aquele que honra, está honrando, está dando o nome. Aí ele fala, você não vai chamar mais Jacó, mas Israel, porque foste forte. Porque você foi forte. Com Ial, ele se coloca na condição de carregar o nome. Com Ial, porque ele não dá o nome. Ele podia falar assim, você lutou comigo, que eu sou Micael. Mas por que ele fala com Ial? Porque toda a glória ele entrega para o pai dele. Ele não se apresenta. Você não vê Micael se apresentar na Bíblia, irmão. Em nenhum momento ele fala assim, eu sou Micael. Nenhum momento. Não existe passagem. Explica isso. Porque a honra é de Ial, o pai dele. Aí ele fala, com Ial, fosse fortes. Com Ial, aí está contra. Mas está errado. É com. Aí você pega as outras traduções, você pode pegar. É com. Com Ial e contra os homens, e tu prevaleceste. Por que contra os homens? Porque estava havendo uma guerra entre Jacó e Esaú. Aí por quê? Porque eles estão sendo vindo ali para perseguir, para matar Jacó. Entendeu? Só que ele é abençoado. Tanto é que quando Esaú encontra ele, Esaú mata ele. Não. O que ele fala isso com ele? Beija. Abraça dele. Entendeu? Perdoou ele. Por quê? Ali entrou o espírito de compaixão nele. Porque ele foi abençoado. O espírito do pai já foi abençoado. Então, olha só. Entendeu, irmã Clarice? Agora você entende. Lutou com Ial e contra os homens. Esses homens é aqueles que estavam perseguindo para querer matar ele. Os irmãos. Exatamente. Ok? Então depois a irmã vai ler toda a história de Jacó. Para a irmã aprender sobre as mulheres que ele adquiriu. Né? Ele confiou em Ial toda a sua vida. Gratidão, papai. Gratidão, irmão. Livrou da morte. Então tá, aonde nós estávamos? Apocalipse. Apocalipse 12. Então vamos voltar lá em Apocalipse 12. Nós estamos já finalizando agora, tá? Porque eu não posso adentrar muito nesse ponto, porque a gente tem que focar na condição daquele que veio resgatar o povo.
Os irmãos precisam entender isso. Porque se eu falar de filho varão aqui com os irmãos, já não é nem que mistura. É porque os irmãos têm que entender primeiro quem é aquele que está vindo resgatar. E nós já vimos isso, tem muitas e muitas e muitas ministrações que o papai já fez, os anciãos, já falou. Mas, no longo do caminho, são tantos entendimentos que os irmãos ficam assim, já esqueci. É um corpo muito limitado. E por que muda muito, irmã Edna? Isto. Muito bem, irmã. Porque está crescendo. Você pega, igualzinho minha filha. Eu olhei para minha menina esses dias, ela estava na cama lá, eu falei assim, nossa, minha menina tá grande. Aí eu lembrei do irmão Shaul. O irmão Shaul falou, quando o menino dele não sabia falar, ele falava Betorrém, meu nome. Aí falava assim, e o Betorrém? Entendeu? Então quando a criança ainda está desenvolvendo a fala, ela fala papá, mamã. Os meninos dele também cresceu, né, irmão? Entendeu? Agora, quando vai desenvolvendo, opa, é papai, é mamãe, já vai entendendo direito. Mas por que eles conseguem desenvolver uma fala perfeita igual a dos pais? Porque ouve o pai constantemente, ouve a mãe constantemente. Aí você tem um versículo, meu filho, escutai a disciplina, sejam sábios. Aí depois lá em Provérbios ele fala, porque eu também fui instruído do meu pai, eternamente amado da minha mãe. Viu? Ele aprendeu, ele ouviu a instrução. Aí lá em Provérbios 31 fala, ó meu filho, não toma vinho, porque não é próprio do rei beber vinho. A instrução da mãe. Entendeu? A instrução da mãe. O vinho pertence aos moribundos. Lembra disso? Papai explicou quarta-feira. Exatamente. O vinho pertence aos moribundos. Porque aqueles que estão adoentados, esse mundo está adoentado. Eles não entendem. E foi dado para eles um espírito de torpor, de profundo sono. Aí fala assim, eles estão embriagados, mas não com bebida forte. Mas por quê? Porque é necessário eles enfrentarem a tribulação para eles compreender quem que estava no meio deles. Porque nós, os 300, seremos? Não. Nós já fomos despertados. Gratidão, papai. Então vamos voltar em Apocalipse 12, só para nós finalizarmos. Apocalipse 12. Tem pessoas que quando está em estado de choque, ela tem que levar um tapo bem forte para acordar. É verdade. Pessoas que vão ficar na tribulação, né? É verdade. Vamos lá. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com sol, tendo a lua sob os pés, e sobre a cabeça uma coroa com 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, e atormentada para dar à luz. Ok? Só até aqui. E aqui eu só vou relembrar uma coisa. O nascimento da lua, na época o irmão Bruno explicou, que o nascimento da lua ali é a representação do nascimento do filho varão. Fato. Mas nós entendíamos que o filho varão era os 144 mil. É até escrito na minha Bíblia. Isso. O filho varão era os 144 mil. E a lua ali é Micael. Aí você falava, a lua que está nascendo da mulher. Não é a lua que está nascendo da mulher. A lua estava debaixo dos pés e ela está saindo debaixo dos pés. Está sob. Mas tem um segredo. Aí o papai está esclarecendo mais a fundo. Ok? Mas agora a gente sabe. A lua, o filho varão. Tá bom? A gente vai caminhando, nós vamos compreendendo mais e mais detalhes. Amanhã nós vamos falar mais
sobre a ministração de quarta-feira e a ministração de domingo. Nós vamos fazer um mexidão entre a ministração de domingo e a ministração de quarta. Muitos irmãos ficaram meio assim temerosos por causa do nome Micael, e a Micael não é Micael, é Yalcha, né? É natural, mas papai nos esclarece, e aquele que pede, recebe. Irmão Bruno explicou nessa explicação, ele explicando, eu pedi com o meu patrão lá, para Ial, melhor dizendo, que os dois que estavam lá, eu queria muito pregar a palavra na empresa que eu trabalhava. E eu pedi a Ial. E eu fui insistente, eu implorei, porque os dois que estavam lá eram pastores de denominações. E quando ele foi falar um pouquinho com eles, o irmão Bruno, na época, não tinha o conhecimento de hoje. Então ele ficou meio sem reação com eles. Então ele falou assim, eu quero muito falar de algo aqui nessa empresa. Mas ele não podia falar, estava retido. Aí teve que chamar Micael, eu brinquei assim, né? Na ministração eu ouvi, mas eu pensei comigo. Então ele teve que chamar Micael. Você lembrou de Daniel? Eu lembrei de Daniel, né? Por quê? Porque aquele ancião recebeu autoridade do principal. Quem? O sétimo, entregando autoridade para o sexto. Aí amanhã a gente vai compreender mais um pouco desse detalhe. Aí eu compreendo bem, quando agora ele Yalcha e Micael, que estava meio atrapalhado. Você fazer 6 para o 7 e 7 para o 6, tranquilo. É tranquilo. Mas aí a gente vai dar nome aos cordeiros. Né? Vamos dar nome aos cordeiros para compreender quem é quem de fato, tá? Ali dentro do que o papai ministrou, entrar um pouquinho no filho varão, e a gente vê que um estudo de 1 ano e meio atrás o irmão Bruno falou, e o estudo nosso, ele não é aleatório. Eu vou falar assim, eu pego aqui, deixa eu escolher aqui, passa aqui o WhatsApp, Telegram, Unidunite, esse aqui, não é isso, não. A gente tem uma ordem, uma sequência. E a sequência que é para a ministração de hoje, que inclusive seria o irmão Shaul que ia ministrar, mas ele não pôde não. Aí, na sequência da ministração de hoje, o irmão Bruno está falando da lua e do filho varão. Irmãos, é muitos sinais. É muitos sinais. Irmão Beto, Oi. sobre pedir, o irmão falou quarta, né? Tem que pedir para ele receber, tem que pedir. Ele pediu, eu na casa dele, não comeu. Isso. E olha só para você ver, só um detalhezinho, mano. Ele falou de pedir, né? O irmão Bruno, na ministração, falou de pedir. Insistentemente. Olha só para você ver. Vou contar mais um pouco. Aham. Na semana passada, a Nayara teve uma dor de cabeça muito forte, sabe? Aham. Uma semana com dor de cabeça, irmão. Aham. E ela foi no médico, na urgência lá, eles passaram a cola no tempão, quase internaram ela, e a cabeça doendo. Tomou tanto remédio e voltou com dor de cabeça. Entendeu? Aí eu orando em casa, para ficar curada, né? Então, toda hora aprendendo com a dor de cabeça. Aí quando chegou, quando foi ontem... Fala mais alto, irmã. Não foi antes ontem, ela falou comigo assim, ó, eu tenho que fazer tomografia. A tal moça até estava, irmã, que a cabeça doendo. Tomando remédio que passou, mas estava doendo a cabeça. E eu, quando ela saiu com tomografia, você tem como cancelar? Não, eu vou sozinho. Só ficou Bernardo para mim. Porque no dia que ela foi internada, assim, a noite inteira, até meia-noite, lá o Bernardo estava com ela. Ela ficou até preocupada, porque o médico, criança, né, no lugar de urgência, né? Sim. Ela falou, não, vou levar o Bernardo hoje, não, já está marcado a tomografia, eu vou fazer, só eu vou sozinho. E eu olhando em casa, irmão, para ele livrar de uma doença ruim, né? Eu estava preocupado com alguma coisa na cabeça. Certo? Que o I teve que estourar aqui para cima. Estava terrível a dor. Aí eu orando em casa, repreendendo, orando, e esperando a notícia, né, quando ela chegasse, né? Ela fez tomografia, chegou 11h30 da noite. Demorou até fazer o resultado, tudo, né?
E eu acordado esperando ela. Irmão, mas eu louvei tanto ela quando ela entrou. Ela entrou feliz, né? Assim, mesmo com dor, mas estava alegre, né? E falou assim, eu falei, e aí, Nayara? E aí, qual foi o resultado? Eu fiquei preocupada, irmão, porque eu pensava em cirurgia de cabeça, entendeu? E aí eu tinha que falar com o Bernardo, eu tive a conversa dela com o Bernardo. O Bernardo veio e me contou aqui. Minha vovó falou que se ela morrer, que a senhora vai me olhar. Eu falei, por que sua mãe está falando isso, Bernardo? Tem que pedir vida para sua mãe, meu filho. Ela que tem que te olhar, ela é nova, né? Você tem que ter sua mãe, então, né? Tomara que ela dá muitos anos de vida, né? Porque tem que crescer, né? Você tem que olhar ele. Aí vai dar, não. Aí, irmão, ela chegou feliz, né? Eu falei assim, e aí, Nayara? E aí, Nayara? Qual que tá? Falou, vovó. Eu estou até mais alegre, porque não foi coisa grave. Foi sinusite. Você vê, a sinusite estava tão forte que estava doendo a cavidade direto. E eu pensando num tumor, irmã, no neurisma, né? Que o pai dela teve neurisma. Então eu pensei, gente, a avó dela teve neurisma. Grata a Yalcha, né, irmã? Grata a Yalcha. Então a gente tem que pedir, né, irmão? E eu fiquei pedindo direto. Né? E aí uma turma falando que ela tem que pedir para receber, né? E às vezes a gente fica calado. Assim, porque quando a gente fala de quem nós somos e o que nós viemos fazer nessa terra, a palavra fala que a gente não veio garantir salvação para essa terra. Isso está em Isaías 29, né? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos só para a gente finalizar. Não tem prazer que ninguém se perca, né, irmão? Não, jamais. A gente intercede. E, irmã, interceder tem mesmo. Tem mesmo. A gente faz esse papel. Só que a gente sabe que, igual falou do pedir, né? Do pedir, olha para você ver. É a gente entender quem nós somos para saber pedir. Isaías 29, né? Eu falei? 29 não, deixa eu ver se é 26. 26. 26, 17. Vamos pegar o 16, tá? E na angústia, eles te buscaram. Entregaram-se à oração. Entregaram-se à oração. Viu, irmã? Eu não estava nem pensando nesse versículo, viu? Na angústia, viu? Entregaram-se à oração. Porque o teu castigo os atingiu. Viu? O castigo de Al atingiu o povo de Al. Aí fala, como a mulher grávida, ao aproximar-se da hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos. Assim nós encontrávamos na tua presença, Ial. Concebemos e tivemos as dores de parto. Mas quando demos à luz, eis que era vento. Não asseguramos a salvação para a terra. Não nasceram novos habitantes para o mundo. Ou seja, não asseguramos salvação para quem? Para a terra. Nós não asseguramos. Por quê? Não é o momento agora. Por quê? Porque essa terra está aprisionada. Nós estávamos no Egito, aprisionado. E essa terra inteira está aprisionada. Por quem? Irmã Marlene. Por que essa terra está aprisionada, amada irmã Marlene? Por quê ou por quem? Por quê? Por quê é fácil. Agora eu sabia que era por quem, né? E por que essa terra está aprisionada? Porque está debaixo de luz. É isso. É só você entender Lúcifer e ver que o homem, Micael, a lua e Alcha estava debaixo da mulher, estava sendo o quê? Subjugado. Então, ou seja, por que esse povo está aprisionado? Porque está debaixo do jugo de Lúcifer. Entendeu? Ele está debaixo do jugo de Lúcifer. E se está debaixo do jugo de Lúcifer, como que vai ser a libertação desse povo? Irmão Moacir,
Como que vai ser, irmão Moacir, a libertação desta terra? Quando que vai ser? Vai ser ali quando tirar o músico do santuário lá, né? Exatamente. Porque agora não tem como garantir salvação para a terra. Porque quem está nas regiões celestiais não é Yahshua. Entendeu? É Lúcifer. Se passando ali por sumo sacerdote. Porque aí é outra condição. Aí é outra condição. Eu tenho que pegar só essa parte aqui para a gente entender que um povo estava para ser gerado na terra. E olha, você viu aí que fala assim, ó, não nasceram novos habitantes para o mundo? Quem que é esses que nasceram e não foi contado como um número para este mundo? Pode ser Nós, Irmã Edna. Quem nasceram? Fala assim, ó, não nasceram novos habitantes para o mundo, mas nasceu filhos. A mulher falou assim, ó, tá grávida, tá em gritos, e quando foi ver, nasceu foi vento. Não foi uma criança, foi vento que nasceu. Nasceu um monte de vento. Aí a mulher tá lá, no momento de parto. Aí uma criança sai de dentro dela. Aí ela pensa que vai pegar uma criança no colo. Só que quando vê, é só vento. Ixi. Calma, irmão. Quem é esse vento? É isso que você quer saber? Então vamos lá. Vamos lá em Hebreus. A irmã Edna Caetano não enrola. Vai saber que vento é esse agora. Eu tive uma dúvida, uma palavra, vou contar para o Beto. Eu subi esse morro aqui, era 2 horas da tarde. Então preste foco não, irmão. Depois você conta. Ó, Hebreus, presta atenção. Presta atenção. Ó, Hebreus 1. Gosta de aprender, né? Eu gosto de aprender. Eu sei que você gosta. E isso é bom. E Al se agrada disso. Hebreus 1. A língua dos anjos. Ao áudio, irmãos, aberto, por gentileza. Hebreus 1. Hebreus 1, 6. Ó, e ao introduzir o primogênito ao mundo, diz novamente: adorem-no todos os anjos de Ial. A respeito dos anjos, agora, irmã Edna, presta atenção. A respeito dos anjos, agora ele vai falar, tá? A respeito dos anjos, porém, ele declara: torna-se em ventos, os seus. Fala alto, irmã Edna. Seus anjos. Então tornou. O que virou vento? Os anjos. Então, quando a mulher deu à luz e ela gerou vento, o que ela estava gerando? Anjos. Viu? E anjo é a representação de que a mulher que está gerando um filho, ela está gerando anjos para essa terra. E fala assim, ó, esses homens que são anjos, que nasceram nessa terra, não é contado para o número desse mundo. Não é contado. Não entra no número. Entendeu? Como é que é o nome do sistema aqui? IBGE. Não é contado no censo dessa terra. Não é contado. Não é gente, é anjo. Por isso que São Paulo fala assim, olha, sede, portanto, são visíveis. Somos nós. Aqui, ó. Aqui, ó. São Paulo fala assim, olha, sedes, portanto, hospitaleiros, porque muitos sem saber hospedaram quem? Anjos. Nós estamos misturados. Eles estão no meio, ninguém consegue definir quem é quem. Por isso que o IBGE veio aqui em casa não estava. Então, gratidão, papai. Gratidão, papai. Essa é a ministração para a gente entender. No 12 lá de Apocalipse que a gente ia. A gente foi. Mas não chegamos, daí nós voltamos aqui. A gente foi, falamos da lua. Foi, você viajou. Ah, é verdade, como é verdade. Calma,
Vamos tentar não, é só para mim entender, porque senão vai outro assunto. Vamos lá. Entenderam? Esses ventos é esse de Sião. Então somos nós. Desperta. Reveste da sua força. Qual que é a força da igreja? Porque fala, a força do pecado é? E a força de Sião? A vida. A força do pecado é a morte. E a força de Sião? A vida. Viu? Tremendo? Hã? Ele é a árvore da vida. Ele é o fruto que se torna a árvore da vida. Gratidão, papai. Grataial e grataial, né, meus irmãos? Então vamos. Gratidão, papai. Vamos dar gratidão, papai, mais uma vez, né? Antes aqui, algum irmão tem alguma dúvida da live? Quer falar alguma coisa? Ninguém? Não, irmão, tudo bem, eu entendi tudo. Então tá bom. Grataial e grataial. Pai de Alcimão Marcos. Pai de Alcimão Robson. Não, só agradecer, irmão, né? Só agradecer por tudo que papai tem nos proporcionado, né? É verdade. Só gratidão, irmão. Gratidão, irmão, gratidão. Essa é a palavra certa, né? Gratidão. Então, irmãos, vamos dar gratidão, papai. Gratoaialcha, gratoaial. Gratoaialcha, gratoaial. Gratoaialcha, gratoaial. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Que Al te abençoe e te guarde. Assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Que Al faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Que Al levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Gratoaialcha, gratoaial. Gratoaialcha, gratoaial. Gratoaialcha, gratoaial. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Gratidão, papai. Todas as coisas. A paz de Yalcha, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês no nome de Yalcha. Paz de Yalcha, Nato Beethoven, gratidão. Gratidão. Paz de Alcimão. Paz de Alcimão. Paz de Yalcha, irmãos. Paz de Yalcha.